Isso lhe deu um novo ânimo, fazendo-o voltar para os livros com afinco. Vera, ao ler as cartas, emocionou-se às lágrimas, afinal ela estava voltando à vida e, quem sabe, um dia para ela. Depois disso as notícias pararam, Dona Margarida não mais escreveu, e mesmo Vera escrevendo-lhe semanalmente, não obteve mais respostas, o que a deixou mais abatida ainda. Certamente ele proibira a mãe de mandar-lhe notícias dele, dizia a si mesma pesarosa. Ele não me ama mais, hoje em seu coração só restou amargura e rancor. Não devo mais ter esperança, mas como viver assim, meu Deus? Pensava Vera. Cíntia, por sua vez, estava fazendo tratamento psiquiátrico, pois sua saúde andava bastante precária, emagrecera bastante. Inês não lhe dava paz e, somente agora, depois de tudo que esta família já tinha passado, davam-se conta de que muitas vezes temos inimigos espirituais que não nos dão trégua, desencadeando doenças no corpo carnal, que nem sempre a medicina encontra a cura. E era isso que estava acontecendo com Cíntia, que a cada dia que passava mais remédios tomava, deixando-a entorpecida e fraca, facilitando ainda mais a ação de espíritos como o de Inês. Dona Zilá, vendo o estado de Cíntia, tentou intuir Dona Laurinda para que a levasse a um centro espírita, a fim de que a menina fosse socorrida, pois por mais que tentasse trazer Inês à razão, ela dizia não estar fazendo nenhum mal, querendo apenas estar ao seu lado. Era necessário um trabalho de doutrinação daquela criatura, para que ela entendesse que sugava as energias de Cíntia, deixando-a enfraquecida, e que isso só prejudicava a menina que, sozinha, não tinha a menor condição de ajudar-se. Dona Laurinda, vendo que a filha em nada melhorava, acabou por se convencer de que Dona Margarida tinha razão. Cíntia precisava de ajuda espiritual e ela iria em busca desta ajuda onde ela estivesse. Procurou informar-se e logo descobriu que, bem perto de onde moravam, havia uma casa onde todas as segundas-feiras um grupo espírita reunia-se para realizar um trabalho no sentido de ajudar aqueles que necessitassem. Ela e o marido resolveram ir até lá, para ver como funcionava. Assistiram por 2 horas todo o trabalho feito ali, onde primeiramente era lido um trecho do Evangelho para a abertura do trabalho. Em seguida diversos membros sentados em torno de uma grande mesa incorporavam espíritos, dando sequência ao trabalho. Muitos desencarnados eram recebidos ali, onde cada médium, a seu tempo, realizava sua tarefa, sempre amparado e auxiliado pelo orientador da casa. Todo este auxílio vinha do plano espiritual que, imbuído de muito amor e caridade, dava condições a que espíritos sofredores pudessem vir até ali para serem ajudados, onde se procurava conscientizá-los de sua verdadeira condição e missão. Uma vez conseguido que enxergassem o mal que vinham fazendo a eles mesmos, e muitas vezes a outros, se arrependessem sinceramente e quisessem espontaneamente se melhorar e progredir, eram então conduzidos a postos de socorro, para que fossem devidamente tratados e recebessem o equilíbrio que haviam perdido. No final do trabalho todos recebiam do plano espiritual, vibrações para fortalecer e reequilibrar suas energias. Então eram feitos os agradecimentos a todos que ali compareceram em busca de consolo para suas aflições, e aos que se dispuseram a doar amorosamente um pouco de si próprios em benefício de outros. Ao final dos trabalhos, seu Prudêncio e Dona Laurinda estavam convencidos de que seria bom para Cíntia frequentá-los. Talvez ela estivesse mesmo com algum espírito a seu lado precisando de ajuda. Decidiram que na semana seguinte a levariam até lá. E quem sabe, falou Dona Laurinda ao marido, não conseguimos trazer Vera aqui também. Eu não suporto mais ver tanta tristeza naquela menina. Olho para ele e não vejo mais vida em seu olhar. É como se ela estivesse se deixando arrastar pela vida, sem nenhuma perspectiva. Ela é tão jovem ainda, como eu queria vê-la feliz novamente. É verdade, Laurinda, nunca mais, desde que esta tragédia se abateu sobre nós, soubemos o que é ter um momento de alegria ou de felicidade nesta casa.
eu também estou cansado de ver nossas filhas definharem a cada dia que passa. Acho que já perdemos muito tempo em nossa vida em não acreditar que o mal existe, e está aí para nos afrontar, e que se não chegamos até Deus pelo amor, chegaremos até Ele como nós, agora, pela dor. Que Ele nos permita ainda fazer alguma coisa de bom por nossas filhas e até por nós mesmos. Hoje vejo quanto fui ignorante e intransigente durante minha vida toda. Quem sabe, se tivéssemos tido uma outra visão da vida, não teríamos evitado tantos dissabores para nós mesmos. Quantas vezes, Laurinda, não fomos alertados para que dessemos mais atenção ao que Cíntia dizia ou fazia? No entanto, sempre julguei ser tudo obra do acaso ou coincidência. Nunca quis aceitar que existissem à nossa volta espíritos bons e maus. Hoje vejo quanto estava errado. Sempre é tempo, meu velho, de corrigirmos nossas faltas, disse Dona Laurinda, abraçando o marido com carinho. Chegaram em casa e contaram às filhas onde tinham ido e comunicaram a elas que, na próxima semana, iriam todos até ao centro espírita. Vera nada disse em contrário, porém Cíntia, ao ouvir tais palavras, transformou-se na hora. Tornou-se agressiva com os pais, gritando que não iria parte alguma, correndo trancar-se no seu quarto. Você está vendo, Prudêncio, esta menina tem alguma coisa com ela. Não é possível que uma pessoa, em seu estado normal, tenha as reações que ela tem. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Laurinda, acho que você tem razão. Temos vivido todos estes anos sem nos atermos ao comportamento estranho de Cíntia, mas depois do que vi hoje naquele centro, acredito que cometemos um grande erro, em não dar ouvido ao que Dona Mariazinha tantas vezes quis nos falar e até mesmo nos ajudar, pois me lembro de que algumas vezes ela manifestou o desejo de levar Cíntia onde frequentava. Dona Laurinda, pensativa, balançava a cabeça em sentido de afirmação e algumas recordações vieram-lhe à mente, como quando Vera desceu correndo do quarto de Cíntia, dizendo que ela estava fora do berço, conversando com alguém e ela ainda ficara brava com Vera, pois ao subirem, Cíntia estava dormindo dentro do berço. Lembrou-se também, de quando Cíntia anteviu o acidente com a carruagem naquele passeio, e tantas outras vezes que ela tinha dado sinal de que algo estava por acontecer. Mas por pura ignorância e descrença, tanto ela quanto o marido fecharam os olhos para fatos importantes. Agora, porém, eles iriam até o fim, queriam ver a filha curada e feliz, e para isso não mediriam esforços. Vera, que vivia voltada para o seu mundo interior, ouvia o que os pais conversavam em sua mente e também voltaram recordações. Fatos ou conversas que às vezes ela tinha tido com a irmã, e isso a deixou arrepiada. Ela sempre tivera um certo receio da irmã que, às vezes, lhe parecia maquiavélica, até antes de ter acontecido toda aquela tragédia. Depois ela transformou-se numa pessoa mais estranha ainda do que já era, só que agora tinha crises nervosas e depressivas que a deixavam às vezes até acamada. Ela até pensou em ajudar a irmã através dos ensinamentos que estava aprendendo nos livros que Neuza lhe havia emprestado, mas depois de tudo o que aconteceu, não teve mais coragem para nada. Dona Laurinda, vendo a tristeza e apatia no rosto de Vera, aproximou-se amorosamente dela, pegou-lhe nas mãos, dizendo: Filha, já faz um ano que tudo aconteceu, está na hora de voltar a viver, não tem sentido passar o resto dos seus dias a atormentar-se dessa forma. Isso não é vida, Vera. Desde que tudo acontecera, esta era a primeira vez que Dona Laurinda tocava no assunto com Vera. Tanto ela quanto seu Prudêncio acharam melhor pôr uma pedra em cima de tudo, tendo em vista o que a filha já tinha passado. Vê-la desse jeito nos deixa muito infeliz, filha. Você sempre foi uma moça cheia de vida, alegre, sempre gostou de cuidar-se. E veja agora, parece ter envelhecido 10 anos, Vera. Nada do que faça no sentido de punir-se vai trazer de volta as coisas boas que você gostaria de ter novamente. Você precisa reagir, enfrentar tudo isso com fé e coragem,
Buscar encontrar forças dentro de si mesmo e em Deus. Filha, pare de se culpar pelo que aconteceu. Se ficar desse jeito fosse mudar algo. Mas sabemos que não, você não trará nenhum deles de volta com a sua atitude. Vera começou a chorar. Há muito sua mãe não havia chorado daquele jeito. Abraçou-a com carinho tentando confortá-la. Tinha que tirar Vera da prisão em que se encontrava. Oh! Mamãe, como eu queria esquecer tudo isso. Como desejaria que tudo não passasse de um horrível pesadelo e que eu acordasse e visse que nada disso aconteceu de fato. Mas as lembranças me perseguem. Muitas noites acordo sobressaltada, revivendo aquela tarde horrível. Vejo Augusto me acusando, seu rosto contorcido pela dor de ter sido enganado. Esta cena não consigo apagar de minha mente, por mais que eu tente. Rezo todas as noites e rogo a Jesus que me ajude a esquecer, mas aí é como se eu escutasse uma voz dentro de mim dizer: você não pode esquecer, deve punir-se e pagar por todo o mal que fez. Não, filha, você tem que mudar de atitude consigo mesma. Nós vamos começar a frequentar este centro espírita que conhecemos. Vimos lá muitas pessoas e também muitos espíritos serem socorridos. Tenho certeza de que você encontrará lá a paz que precisa. Mamãe, isto era tudo que eu queria ter, paz de espírito, já que sei que serenar meu coração será muito difícil. Dona Margarida nunca mais escreveu? Não, mamãe, mandei-lhe inúmeras cartas, mas não obtive resposta. Certamente ele a proibiu de me mandar notícias. Ele me odeia, mamãe, e isso me faz sofrer ainda mais, pois sei que ele, no fundo, também me culpa. Ora, filha, não pense assim. Talvez ele não se sinta em condições para lhe oferecer o que ele acha que você merece. Não o julgue dessa forma. Mas mamãe, se ele me amasse, teria me procurado, ou mesmo permitiria que eu o visitasse, mas você sabe que ele nunca permitiu. Dona Laurinda era obrigada a concordar, pois ele, desde a tragédia, nunca mais fez qualquer menção em manter qualquer contato. Pois então, filha, sendo assim, mas o motivo para tentar virar esta página amarga de sua vida e começar tudo de novo. Não tenho vontade de nada, mamãe. Acho que a única coisa que me daria alento e vontade de viver, seria ver Lopes entrando por esta porta, dizendo que me ama e que me quer de volta, e isso eu sei não vai acontecer nunca. Não diga esta palavra nunca, ela é muito forte e definitiva, e nada nesta vida é definitivo, filha. O mundo continua a girar, as pessoas se modificam, não perca suas esperanças dessa maneira, tenha pensamentos positivos de que tudo irá melhorar. Envie a ele o seu amor puro e sincero, deseje ardentemente que ele supere tudo isso. Peça a Deus que demova dele qualquer sentimento de revolta ou mesmo de culpa, peça com bastante fé, filha, que eu tenho certeza, de que se realmente vocês tiverem que se encontrar novamente, a sabedoria divina dará um jeito para que haja esse reencontro. Vera, ouvindo as palavras da mãe, sentiu-se mais confortada, pela primeira vez em tanto tempo. Sentiu uma ponta de esperança dentro do coração, é que Dona Zilá ali estava, intuindo Dona Laurinda através do seu pensamento para dizer tais palavras. Vou tentar, mamãe, acho que tem razão, está na hora de fazer alguma coisa mesmo. Dona Zilá, impondo as mãos sobre a cabeça de Vera, emitia-lhe fluidos energéticos, e procurou intuí-la de que voltasse a ler sobre a doutrina espírita, onde ela poderia encontrar o consolo e os ensinamentos que tanto necessitava. Quando mudou-se para Lisboa, Vera mandou devolver os livros que Neuza havia lhe emprestado, mas esta mandou-os de volta com um bilhete dizendo: fique com eles. Desejo do fundo do coração que estes livros possam ajudá-la em sua busca interior. Não tenho mágoa ou ressentimento de você, acredito que Deus fez o que foi melhor. Procure sua felicidade. Um abraço, Neuza. Observação: se um dia precisar de algo, conte comigo. Vera, de repente, lembrou-se dos livros e foi até seu quarto.
encontrando dentro de um deles o bilhete de Neuza, e, ao relê-lo, emocionou-se. Naquele mesmo instante retomou a leitura, o que a fez sentir-se muito melhor. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 30. Neuza e Matias estavam muito felizes com a chegada de Marina, que era uma criança bastante saudável e muito risonha, o que encantava a todos, principalmente o avô, que desmanchava-se todo quando ela sorria para ele. Aquela criança veio trazer alegria à vida de todos ali. Ela já começava a fazer gracinhas, com seus 8 meses de vida, e seu Felício e Dona Amélia mimavam-no o tempo todo. Matias e Neuza, mais apaixonados do que nunca, agradeciam a Deus por toda aquela felicidade, abraçados, vendo Marina brincar com os avós, que também pareciam crianças ao lado dela, tinham a sensação de que a vida voltava a sorrir para eles. A única coisa que faltava para que a felicidade fosse completa, seria se Augusto ainda estivesse ali, mas isso eles sabiam que não era mais possível. Dona Amélia mantinha correspondência assídua com Dona Margarida, sendo mães, cada qual sabia o quanto a outra sofria e ajudavam-se mutuamente, incentivando-se, dizendo palavras de coragem e fé, buscando sempre aprender um pouco mais uma com a outra. Dona Margarida, sempre que tinha alguma informação a respeito de Augusto, escrevia-lhe, o que dava a Dona Amélia e toda a família a certeza de que o filho, devagar, ia se fortalecendo e equilibrando-se. Em casa de Dona Margarida tudo voltara ao normal. Glória tudo fazia para que o irmão recuperasse o bom ânimo, incentivava o tempo todo a buscar novamente a alegria de viver, até que Lopes decidira retornar ao trabalho, depois de uma entrevista feita na faculdade, o que os deixou muito felizes, afinal já não era sem tempo. Mudou-se para Coimbra, levando com ele a governanta que praticamente o criara, e mais 2 empregados que o ajudariam em sua movimentação habitual dentro do lar, bem como em sua locomoção para o trabalho que realizaria junto a um grupo dos mais renomados advogados criminalistas da cidade. A princípio ele faria um estágio, mas com sua desenvoltura e talento, em pouquíssimo tempo estaria exercendo a sua função de advogado, pois isso ele trazia latente consigo. Dona Margarida e seu Felipe davam continuidade ao seu trabalho espiritual, tendo a cada dia mais pessoas que chegavam atraídas pelos comentários que ouviam a respeito do belo trabalho que aquela casa fazia e a tantos que abrigava, tanto no plano espiritual quanto no plano material. Lopes em muito fora ajudado e continuava sendo assistido pelo plano espiritual, que procurava incentivá-lo e aumentar seu ânimo quando, por vezes, sentia-se desanimar. Seu amor por Vera continuava forte dentro do peito, e muitas vezes sonhava em tê-la nos braços como antes. Inúmeras foram as vezes em que sonhara com ela. Ele acreditava que, ao se desligar do corpo material durante o sono, seu espírito e o de Vera davam vazão aos seus sentimentos e, livres, passeavam e conversavam, felizes como outrora. E assim, Lopes ia levando sua vida, vivendo das lembranças guardadas. Passassem 20, 30, 50 anos, jamais esqueceria seu grande amor. O duro golpe do destino ainda o machucava muito, fazendo-o sofrer a grande desilusão de ter perdido a mulher de sua vida de maneira tão trágica. Mas ao mesmo tempo conformava-se, dizendo a si mesmo que tinha sido melhor assim, afinal, ele não conseguiria construir sua felicidade com Vera depois do que aconteceu a Augusto. Inúmeras vezes teve que conter o impulso de procurá-la e entregar-se de vez a esse amor, que ele sabia, ela também não havia esquecido. Vera tinha razão em pensar que fora ele quem proibira a mãe de escrever-lhe, de fato, certo dia, vendo que a mãe respondia a uma carta de Vera, falou: "Para que isso, mamãe? Não perca seu tempo em alimentar uma ilusão e talvez uma esperança no coração de Vera, pois para nós não existe mais a possibilidade de sermos felizes juntos.
Sabe, mamãe, quando meus olhos viram pela primeira vez os olhos de Vera, eu soube, naquele exato momento, que ela era a minha outra metade. Aquela que iria completar meu espaço vazio, minha alma gêmea, mesmo diante de todos os obstáculos que existiam entre nós. Eu me aventurei e não medi esforços para tê-la ao meu lado. Mesmo sabendo que com isso eu estaria agindo muito mal com Augusto. Mas na ordem de grandeza das coisas, o nosso amor falou mais alto. Passei por cima dos meus valores e de tudo que sempre mais prezei na vida, que é a lealdade e a verdade. Só que eu não podia esperar, jamais, que a reação de Augusto fosse ser tão violenta como foi. Hoje, com os ânimos serenados, vejo que muito errei. Não tinha o direito de pensar somente em mim, em meus sentimentos. Eu tinha que ter respeitado meu amigo acima de qualquer coisa, e isso é o que mais me atormenta, mamãe. Sinto-me responsável pela sua morte. Sei que ele está sendo ajudado no plano espiritual por Francisco e seus companheiros, mas dentro de mim me pergunto se eu tinha o direito de ter feito o que fiz. E vejo que não, que o certo seria ter me refreado, contido meus impulsos, pelo menos hoje. Certamente, Augusto estaria vivo e eu não me encontraria nesta cadeira de rodas. Dona Margarida, ouvindo as palavras do filho, pôde avaliar o que lhe ia na alma aí, inspirada por Francisco, falou. Sabe, filho, reconheço que foi um golpe muito cruel que todos nós sofremos. Mas quem somos nós para dizer o que é certo ou errado? Se Deus permitiu que toda esta fatalidade acontecesse, é porque Ele viu nisso a evolução e o enriquecimento espiritual de cada um de nós. Ninguém pode julgar e acho que nem mesmo você pode avaliar as devidas proporções dos atos cometidos por Augusto. Assim como também não deve querer assumir total responsabilidade por tudo. Cada qual tem a sua parcela de responsabilidade e responde por seus atos. Augusto fez o que fez levado por um momento de desespero, mas não agiu sozinho. Existiam forças ocultas que o manipularam, porque ele assim o permitiu, deixando-se levar pelo ódio e pelo sentimento de vingança, acabou abrindo caminho para que espíritos levianos atuassem sobre ele, dando-lhe condições propícias para que agissem livremente, junto dele e através dele. Se ele, ao invés de revoltar-se e querer vingança, tivesse se apegado a Deus e se fortalecido através da oração, se tivesse pedido que a força divina viesse em seu auxílio, quem sabe esta história tivesse um outro desfecho. Portanto, quero dizer com isso, que você não deve querer trazer para si todo o peso dos enganos que foram cometidos. Lopes sentiu-se bem melhor depois daquela conversa, que sabia chegar até ele através da mãe, mas era Francisco quem estava ali falando. Agradeceu de coração por aquelas palavras de conforto e, depois disso, começou a encarar as coisas sob uma nova óptica. As palavras de Francisco faziam sentido e depois de uma análise mais detida, Lopes viu que ele tinha razão. Lembrou-se, então, que no passeio a pé que ele e Augusto fizeram juntos, na antevéspera dos graves acontecimentos, o amigo confessou que ultimamente pensamentos confusos invadiam sua mente, acarretando-lhe forte mal-estar. Foi quando ele, Lopes, em diálogo franco, interpretou que o amigo estava obsediado. A partir dali, decidiu que voltaria a viver sua vida da melhor maneira que pudesse. Não se entregaria mais ao desânimo e lutaria para conquistar seu lugar ao sol novamente. Somente com relação a Vera, é que nem mesmo as palavras de Francisco fizeram mudar sua posição. Manter-se-ia afastado dela. E assim a vida seguiu seu curso. Capítulo 31. Dona Laurinda e seu Prudêncio passaram a frequentar o centro espírita com as filhas. Logo no início foi uma luta para levar Cíntia, que não queria ir de jeito nenhum. Mas seu Prudêncio, agindo com severidade e energia, conseguiu que ela o obedecesse. Logo nos primeiros passes que tomou, sentiram que ela deu sinal de melhora, passando então a serem frequentadores assíduos. Os assistentes espirituais daquela casa logo perceberam a presença de Inês ao lado de Cíntia,
que de certo modo vampirizava a menina o tempo todo, retirando dela parte de sua energia. Aos poucos foram chegando até ela, tomando-lhe a confiança, até que conseguiram que falasse com eles. No início estava temerosa, desconfiada, pois muitas vezes já havia sido interpelada por outros espíritos, mas sempre se esquivara de todos. Agora, no entanto, naquela casa, vinha sentindo-se bem em acompanhar Cíntia, estava gostando do que ouvia ali, as palavras lhe tocavam fundo, emocionando-a muitas vezes, fazendo-a pensar que estava se tornando uma pessoa muito sensível, mas não tinha vontade de afastar-se dali. Ao ver dois espíritos da casa aproximarem-se dela, nada fez para afastar-se, gostaria mesmo de conversar um pouco. Boa noite, disse Inácio, o mentor espiritual da casa. Temos visto você por diversas vezes nesta casa, queremos dizer-lhe que é bem-vinda. Gostaríamos de conversar um pouco, se não se importa. Inês, ainda meio na defensiva, respondeu. Não estou fazendo mal a ninguém, se é isso que querem saber. Muitas vezes não pretendemos fazer mal a ninguém, mas acabamos fazendo, mesmo sem ser esta nossa intenção. Será que me entende? Inês abaixou os olhos envergonhada, sabia perfeitamente do que ele estava falando, tinha consciência de todo o mal que já havia praticado. E de repente começou a chorar copiosamente, um choro contido por muitos e muitos anos. Pela primeira vez dava vazão a um sentimento que nem ela imaginava pudesse sentir. O remorso e o arrependimento estavam lhe incomodando. Vendo tantos outros iguais a ela, chegarem ali cheios de ódio e rancor, serem ajudados a enxergar o mal que haviam praticado e depois, sinceramente arrependidos, serem amparados por outros espíritos mais evoluídos que, conversando com eles, lhes mostravam quanto podiam ser felizes na prática do bem, do amor verdadeiro e da caridade. E assim os via partirem felizes, para o início de uma nova etapa. Isso lhe dera uma leve esperança de também poder encontrar a felicidade e a paz. Inês já estava cansada de viver nas sombras, não tinha paz nem alegria, o que ela achava que fosse ser o seu paraíso, quando conseguiu atingir seu objetivo. Acabou por trazer-lhe, com o tempo, um enorme vazio sem razão de ser, mesmo estar ao lado de Cíntia de quem tanto gostava, já não lhe dava mais prazer. Muitas vezes era perseguida por espíritos maus, que aprendiam, surravam-na, e nem mesmo sabia por que apanhava. Vagava sem rumo por regiões úmidas e frias, lugares sombrios e escuros, que faziam-na sentir-se muito mal. Por mais que procurasse, não conseguia encontrar um lugar bonito e florido, cheio de pássaros e lindas paisagens, onde as pessoas eram felizes, como algumas vezes já tinha ouvido falar. Captando seus pensamentos, Inácio abraçou amorosamente, dizendo: Pois então, Inês, se você está realmente querendo mudar e agir dentro das leis de Deus, terá nosso total apoio, tudo faremos para ajudá-la a encontrar a paz tão sonhada. Será que eu consigo? Falou soluçando. Certamente que sim, Deus é nosso Pai misericordioso, nunca nos abandona e está sempre disposto a nos estender a mão, quando nos arrependemos sinceramente e nos dispomos a reparar nossas faltas. Cometi muitos erros, fiz sofrer muita gente com a minha maldade. Não medi as consequências dos meus atos. Para mim, a única coisa que importava era a minha vingança, não via outra coisa em minha frente e fiquei durante muitos anos esperando por este ajuste de contas. Vivi todo este tempo obstinada pelo ódio, na verdade, muitos quiseram me ajudar, tentando demover de mim esta torpe ideia. Mas eu não quis ouvir ninguém, xingava-os quando se aproximavam de mim, não aceitava seus conselhos, e assim eles partiam tristes por não conseguir me ajudar. E me sentia livre para dar continuidade ao meu plano. Como pude ser tão vil e má? Hoje vejo, com pesar e tristeza, toda a maldade que cometi. Nada ganhei de bom com o que fiz. No início, até me senti vitoriosa e orgulhosa,
pois meu plano tinha dado certo, mas com o passar do tempo fui percebendo que tinha um vazio enorme dentro de mim. Comecei a lembrar-me de como usei as pessoas em meus sórdidos interesses, e então, a dor do remorso passou a me consumir e a me perseguir. Vaguei por aí, sem rumo, tendo sempre à minha frente, a me atormentar, a cena que ajudei a concretizar para separar Antônio de Susana. Foi quando vim parar aqui, pois desde a morte de José Luiz, não saí mais do lado de Cíntia, que foi trazida aqui pois está doente, e pelo que pude entender, eu também sou responsável pelo desequilíbrio dela. Por favor, ajudem-me a reparar o mal que fiz, estou muito arrependida, quero ser uma pessoa boa, capaz de amar meu próximo, me ajudem, dizia Inês chorando sentidamente. Quero poder pedir perdão aos que magoei e fiz sofrer, sem isso não terei sossego. No tempo certo você irá fazer isso, não se preocupe, o mais importante, agora, é tratar-se primeiro. Inácio, colocando as mãos sobre a cabeça de Inês, dava-lhe passas para acalmá-la, de suas mãos saíram feixes de luz muito intensa, fazendo-a acalmar-se aos poucos. Você irá com meus amigos para um lugar onde terá toda a assistência necessária e receberá tratamento para reequilibrar-se. Nada tema, pois daqui para frente não irá mais sofrer, muito terá para aprender, mas com sua força de vontade em querer se melhorar, conseguirá superar os seus próprios obstáculos e acabará por encontrar a paz e a felicidade. Inês, agradecida, fez menção de beijar-lhe as mãos, o que ele não permitiu, dizendo não haver necessidade para tal gesto, abraçou-a e, assim, ela partiu conduzida por 2 assistentes da casa para ser ajudada. Francisco e Dona Zilá, depois que Inês partiu, aproximaram-se de Inácio que, vendo-os, não conteve sua alegria, abraçando-os muito feliz. Que bom vê-los aqui, meus amigos. A que devo a honra de tão inesperada visita. Vocês nem imaginam como fico feliz em revê-los. Sabemos disso, Inácio, viemos, pois estamos acompanhando o caso de Inês, e pelo que pudemos ver, finalmente ela conseguiu entender o mal que estava fazendo a si própria e pôde ser socorrida. Sim, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ela mesma percebeu que não tinha mais sentido continuar como estava. Queremos agradecer-lhe pelo que fez por ela. Ora, imagine, nada fiz. Sou um simples servo a serviço de Deus, agradeçamos a Ele, que apiedou-se dela, dando-lhe uma nova chance. Despediram-se, prometendo voltar tão logo pudessem. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Com o decorrer do tempo, Cíntia foi se modificando, cada dia que passava, sentia-se melhor. Voltou a tocar seu piano, acalmou-se e agora já não passava mais horas trancadas em seu quarto. Os pais e mesmo Vera nem acreditavam em toda aquela mudança. Agora Cíntia ficava horas conversando com a mãe, e mesmo com Vera, com quem sempre fora tão arredia, sua postura modificou-se por completo. Tornaram-se grandes amigas, e Cíntia tentava, de todas as maneiras, fazer com que Vera tomasse gosto pela vida novamente. Tenha muita fé, minha irmã, e entregue na mão de Deus, que é sempre justo e bom, o destino de sua vida, dizia Cíntia. Pois se estiver traçado em seu destino que você deverá ficar com a Lopes, passe o tempo que passar, vocês acabarão juntos. E pegando-o carinhosamente nas mãos de Vera, Cíntia, enlevada por um espírito superior, disse: acredito que estão por terminar seus momentos de tristeza e amargura, confie em Deus. Seu Prudêncio e Dona Laurinda nem sabiam como agradecer tamanha dádiva, sabiam que tudo isso deviam àqueles que naquela casa espírita trabalhavam. Eles passaram também a ajudar da forma que podiam, levando donativos para serem distribuídos, promovendo chás beneficentes para angariar fundos com a finalidade de comprar enxovais para crianças carentes que ali vinham, enfim engajaram-se com amor e dedicação àquela causa. Com o decorrer do tempo,
Cíntia foi colocada para sentar-se junto à mesa, ao lado de outros médiuns, pois que com sua mediunidade bastante desenvolvida muito poderia contribuir. E assim, ela passou a receber espíritos que precisavam comunicar-se, mostrando-se uma excelente médium, capaz de dar passagem, sem grande esforço, ora a irmãos necessitados, ora espíritos já bastante evoluídos, que também vinham para dar a sua contribuição, no sentido de esclarecer melhor aqueles que ali estavam. Interessou-se pelos estudos mediúnicos e obras espíritas, passando a dedicar grande parte de seu tempo neste aprendizado. Isto muito contribuiu para ampliar sua visão e conhecimento espiritual, ao mesmo tempo em que foi modificando totalmente seu modo de ser, e de encarar a vida e o mundo, iniciando assim sua verdadeira missão, a que tinha sido designada desde que reencarnara. Aos poucos tornou-se amiga fraterna e grande conselheira, não só da família, como também no centro em que trabalhava, vista que espíritos superiores passaram a comunicar-se, formando assim uma abençoada ponte através dela, entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. A própria Vera entusiasmou-se vendo o trabalho da irmã, e passou a estudar com afinco a doutrina, o que lhe fez um bem enorme, pois passou a encarar a vida sob um novo prisma. Depois do que Cíntia havia dito então, que ela sabia tinha sido uma mensagem vinda do plano espiritual, sua esperança renasceu dentro do coração. De certa forma compreendeu que nada acontecia por acaso, e que deveria buscar forças dentro de si, para não só continuar vivendo, mas também para melhorar sua qualidade de vida. 5 anos já haviam se passado desde que tudo acontecera. Vera foi abrir a porta e o carteiro entregou-lhe uma carta destinada a ela. Mal pôde acreditar ao ver que a remetente era Dona Margarida. Seu coração quase parou de bater. O que teria acontecido? Pensou ela, correndo para o seu quarto. Suas mãos tremiam ao abrir a carta, tamanha era sua ansiedade. A carta dizia o seguinte: Querida Vera, sei que estou em falta com você, pois não pude mais lhe escrever. Espero que um dia possa entender minhas razões. Não quis forçar uma situação, já que não está em minhas mãos o seu destino e de meu filho. O que posso lhe assegurar é que ele ainda ama mais do que tudo na vida. Eu, como mãe que sou, conhecendo como conheço, vejo claramente que em seu coração só existe lugar para uma mulher, que é você. Estou lhe escrevendo, pois recebemos uma mensagem do plano espiritual pedindo a você e a sua irmã que venham até aqui. A data seria para daqui a 2 semanas, tempo suficiente para que eu possa receber sua confirmação. Espero poder contar com a presença de vocês, que será de imensa valia para todos. Caso seus pais queiram vir, serão muito bem-vindos. Lopes não sabe que você estará aqui, já que assim foi pedido pelo plano espiritual. Não posso revelar a que se deve esta visita, mas asseguro-lhe que será a melhor coisa que possa lhe acontecer. Aguardo em grande vibração sua confirmação. Um grande abraço, Margarida. Vera estava tão emocionada, que não continha as lágrimas que lhe desciam no rosto. Procurando enxugá-las e querendo entender o teor da carta, Vera leu diversas vezes. Desceu para mostrar a carta aos pais, que estavam na cozinha. Após lerem, perguntaram: Você irá? Certamente que sim, e como viram, pedem a presença de Cíntia também e até a de vocês se quiserem ir. Vá falar com ela. Se ela concordar em ir, nós mesmos as levaremos até lá. Vera saiu apressada em busca da irmã que tocava na sala, aproximou-se dela e pediu que lesse a carta. Em outros tempos seria muito difícil Cíntia dar crédito a Vera, mas agora pegou a carta, lendo-a com toda atenção. Seus olhos marejaram de lágrimas pela emoção, pois que sua intuição lhe dizia que havia chegado finalmente a hora do reencontro definitivo entre Vera e Lopes. Mas algo, no íntimo, dizia-lhe que não falasse nada à irmã, por enquanto, pois não era chegado o momento dela saber. E olhando bem nos olhos de Vera, falou: Claro que irei.
pode contar comigo. Vera abraçou a irmã com carinho, beijando-lhe o rosto, agradecendo. Subiu para mandar a resposta confirmando sua presença e a de Cíntia. Mal podia esperar por aquele dia, sabia que as semanas custariam a passar devido à sua ansiedade. Ao mesmo tempo, 1000 coisas se passavam em sua cabeça. O que iria acontecer? Como Lopes reagiria ao vê-la depois de tanto tempo? Seu coração disparava só de pensar no reencontro deles. Mas mesmo com medo de não ser bem recebida por ele, estava disposta a correr o risco. Só de estar perto, poder olhar para ele mais uma vez, já valeria a pena. Uma carta também pedindo a presença de Dona Amélia e seu Felício foi endereçada por Dona Margarida, que logo recebeu confirmação de que também estariam presentes. Dona Margarida e seu Felipe exultaram de alegria, pois já sabiam vagamente do que se tratava e estavam seguindo rigorosamente o que tinha sido pedido pelo plano espiritual, e graças a Deus, ninguém se recusou a ir. Conversou com a Lopes, pedindo-lhe que, naquela mesma data, estivesse lá, ao que lhe indagou do que se tratar, mas Dona Margarida, muito perspicaz, alegou que ele só saberia na hora certa, que deveria conter sua curiosidade. Como ele sabia com que seriedade era feito o trabalho dirigido pelos pais, não questionou, garantindo sua presença. No dia e hora marcados todos dirigiram-se para a casa de Dona Margarida. Os primeiros a chegarem foram os pais de Augusto, que foram recebidos por Dona Margarida e seu Felipe, que os encaminharam para o salão, onde alguns médiuns já estavam sentados em volta da mesa em profunda concentração. Não tardou para que Vera com sua família chegassem, também sendo levados para o salão. Ao entrarem, depararam-se com os pais de Augusto, o que fez Vera titubear, não esperava encontrá-los ali, foi um choque para ela. Dona Margarida, que já previa isso, amparou Vera, dizendo: "Coragem, Vera, tudo acabará bem. Sente-se e procure estar em constante oração, sem deixar-se perturbar pelo ambiente externo, isso é muito importante." Ponto mediano, está bem, disse Vera. Cumprimentaram-se e se acomodaram. Para Dona Amélia e o Coronel Felício, também foi uma surpresa encontrar Vera ali, mas nada comentaram entre si. Eles sabiam que, se Dona Margarida estava promovendo este encontro depois de tanto tempo, alguma razão especial ela teria. A preocupação maior de Dona Margarida era com relação ao filho, pois não sabia qual seria sua reação. Mesmo assim, pediram ajuda da assistência espiritual da casa e foram chamá-lo. Quando Lopes entrou na sala, parou perplexo, não acreditando no que seus olhos estavam vendo. Ele jamais poderia supor que voltaria a encontrar aquelas pessoas. Sua surpresa foi tão grande, que na hora ele ficou sem reação, e seu Felipe, aproveitando-se disso, agiu com rapidez. "Vamos, filho, temos uma grande tarefa a realizar hoje." "Mas papai..." balbuciou Lopes. "Confie em Deus, filho, confie em Deus." Reuniram-se todos ao redor da mesa, e pela primeira vez em 5 anos, os olhos de Vera cruzaram-se novamente com os de Lopes. Aquele mesmo lampejo que os fizera paralisar, da primeira vez em que se viram, acontecia novamente, fazendo-os ver que mesmo longe durante tantos anos, o amor permanecia intacto. Naquele instante os benfeitores espirituais já estavam presentes, aguardando apenas o início do trabalho. Seu Felipe abriu o Evangelho segundo o Espiritismo, lendo um trecho sobre o tema Mundos de Expiações e de Provas, do capítulo 3, e em seguida fez sentida a prece. "Senhor, meu bom Deus, aqui estamos nós, reunidos mais uma vez, para rogar a Ti que derrame sobre nós Tua bênção e Tua misericórdia. Faça de nós o instrumento de Tua paz e de Tua bondade infinita para que possamos, imbuídos do amor fraterno, ajudar aos irmãos que aqui estão, pedindo ao plano superior que nos sustente e nos conduza da melhor maneira possível. Que assim seja."
Com esta prece foi dado início aos trabalhos. O mentor da casa pedira que somente estivessem presentes as pessoas que trabalhariam na mesa, bem como as pessoas que tinham sido convidadas, não havendo, assim, pessoas estranhas ao que iria ser tratado ali, naquela noite. Um dos médiuns, em profunda concentração, deu passagem primeiramente a Francisco que, saudando a todos, falou: Boa noite. Quero saudar a todos os presentes e manifestar minha alegria em estar aqui nesta noite, e poder receber nesta casa amigos muito queridos que solicitaram tal encontro, e obtiveram permissão superior para tal, devido ao merecimento de todos. Gostaria de pedir à senhorita Cíntia que fizesse o favor de vir sentar-se junto a dos médiuns, para colaborar com o nosso trabalho de hoje. Cíntia, um tanto surpresa, levantou-se e foi juntar-se ao grupo de médiuns, onde Francisco, impondo-lhe as mãos sobre sua cabeça, limpou sua aura completamente, restabelecendo assim seu total equilíbrio, estando ela pronta para trabalhar, e já também concentrada. Neste instante, os médiuns clarividentes que podiam ver o trabalho no plano espiritual, ficaram maravilhados, tamanho era o cortejo de espíritos iluminados que adentraram na sala, trazendo consigo Augusto e Inês, que também traziam no semblante a felicidade de poderem estar ali naquele momento tão importante para eles e pelo qual há muito tempo aguardavam ansiosos. Tanto Vera quanto os pais de Augusto, assim como os demais, aguardavam também ansiosos ao que aconteceria. Foi Inês quem primeiro manifestou-se através de Cíntia. Há muito espero por este momento de poder reencontrar todos vocês assim reunidos. Muito tenho a agradecer a Deus e também a estes irmãos espirituais, por estarem me dando tamanha alegria e felicidade em poder vir até aqui dizer o que vai dentro de meu coração. Até algum tempo atrás odiei, persegui e fiz sofrer direta e indiretamente a todos que aqui hoje foram chamados. Fui inimiga declarada sua, Vera, e sua também, Lopes, tudo o que pude fazer para vê-los separados infelizes, eu fiz. Usei Cíntia para dar vazão à minha ira, à minha revolta e à sede de vingar-me de vocês. Para que me entendam melhor, vou contar parte da história da qual vocês não têm conhecimento. Meu nome é Inês, fui sua filha, Lopes, em outra vida. Cíntia foi minha mãe, e você, Vera, era amante de meu pai. Eu estava noiva de um rapaz chamado José Luiz, que hoje seria Augusto. Nós nos amávamos e estávamos de casamento marcado. Foi quando meu pai começou a beber desregradamente, arruinando assim seus negócios e deixando-nos na mais completa miséria. Não bastasse tudo isso, vendo que minha mãe o estava pressionando para saber o porquê de tanto desgosto, ele acabou contando que há muito amava outra mulher e que muito se arrependia de não ter abandonado tudo, para ir ser feliz com ela, que a causa do seu infortúnio era que ela tinha morrido, deixando-o para sempre com sua tristeza e solidão. Ele ainda disse à mamãe que sempre a respeitara e que tinha carinho por ela e amor pelos filhos e por esta razão não foi embora de casa. Ao saber de tudo, mamãe enfureceu-se com ele, contando a nós o que estava acontecendo. A família do meu noivo, que era extremamente conservadora e moralista, ao saber de tudo, interferiu em nosso noivado, fazendo com que José Luiz rompesse comigo, e a partir deste momento passei a odiar meu pai e sua amante. No meu entender, eles tinham feito a minha desgraça, pois além de perder o noivo, me fizeram levar uma vida pobre e miserável com a qual eu não estava acostumada. Hoje, olhando por um outro prisma, vejo que se o amor que me unia a José Luiz fosse realmente verdadeiro e forte, nada no mundo haveria de nos separar, mas na minha cegueira preferi colocar toda a culpa do meu fracasso e da covardia de José Luiz em enfrentar seus pais, em Antônio, meu pai, e Susana, sua amante, dizendo jamais perdoá-los e fazendo com que Adélia, minha mãe, hoje Cíntia, os odiasse e se unisse a mim para nos vingarmos. E assim, tão logo tive condições, parti para minha vingança. Como fui segue má. Por isso estou aqui hoje, para poder pedir-lhes perdão por todo o mal que lhes fiz.
Hoje vejo que não tinha o direito de interferir na vida de vocês, que se não fui feliz com José Luiz foi por responsabilidade nossa mesmo, que não soubemos cultivar o verdadeiro amor. Muitos sofri por todos estes anos, tentando me libertar do remorso pelo mal que pratiquei. Agi o tempo todo obcecada pelo ódio e pela vingança, não me importando com as consequências dos meus atos. Eu só tinha um objetivo, que era o de ver sofrer e separar definitivamente Vera e Lopes. Eu não podia vê-los bem e felizes já que pensava serem eles os causadores da minha infelicidade, afinal eu os culpava até de não ter conseguido me casar novamente, tendo me tornado uma solteirona ranzinza. Usando Cíntia, dei vazão a meu sórdido plano. Influenciei e insuflei Cíntia a escrever uma carta anônima, que levou Augusto a conhecer, com detalhes, onde vocês se encontravam. Instiguei, insultei e induzi Augusto para que ele tomasse uma atitude, claro, tendo sempre em mente a destruição de vocês. Não foi difícil fazer com que, tanto Cíntia quanto Augusto, fizessem o que eu lhes sugeria, pela fraqueza espiritual em que os dois se encontravam. Cíntia, por ter um canal mediúnico aberto mal canalizado, pela ignorância e, até por que não dizer, pela total descrença de seus pais e até dela mesma, de que nós, espíritos, existíamos e que muito mal poderíamos fazer, consequentemente, eu tinha liberdade para agir. Augusto, por não ter sido vigilante, não ter confiado e nem tampouco aceitado, num momento crucial de sua vida, de que Deus só faz o que julga certo para nós, fazendo assim minar dentro de seu coração a desconfiança e o ciúme. Assim sendo tive total domínio de toda a situação, da qual hoje muito me envergonho. O resto vocês já conhecem. Sei que só terei paz e alegria, se puder pelo menos reparar parte do mal que pratiquei. Rogo a você, Vera, a você, Lopes, Augusto e a própria Cíntia, que me perdoem por toda a maldade que lhes fiz. Foi numa casa como esta aqui que compreendi o quanto estava errada, que de nada valia carregar o ódio e a vingança no coração, e diante do meu sincero arrependimento e grande vontade em melhorar-me passei a ser ajudada por estes que se tornaram, ao longo do tempo, meus grandes amigos, e, assim, com muito trabalho, estudo e dedicação venho buscando minha evolução e meu progresso. Sei que estou somente iniciando, mas tenho muita fé que conseguirei, pois hoje não trago mais em meu coração nenhum desejo que não seja o do amor sincero e da confiança em Deus e, principalmente, de reconciliar-me com todos vocês. Desejo que o amor que vocês têm um pelo outro possa ser libertado e que finalmente possam ser felizes juntos. Este será o meu maior prêmio, se assim posso dizer, podem ter certeza disso. Vera, que ouvia tudo de cabeça baixa, muito emocionada, não continha as lágrimas, o mesmo acontecendo com a Lopes, que de repente teve a lembrança de como se sentirá desde a primeira vez que vira o seu grande amor. Então era verdade, eles já tinham vivido uma profunda afeição no passado, devagar tudo se aclarava, como se toda aquela história fosse um intrincado quebra-cabeça, que agora começava a encaixar-se. Cíntia silenciou e, agora, um outro médium, que estava na ponta da mesa, transmitiu a seguinte mensagem. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus e a todos estes queridos amigos do plano espiritual que aqui estão dando-nos condições para esta comunicação. Desejo externar a meus queridos pais o quanto me sinto feliz em poder estar, pela primeira vez, comunicando-me com vocês. Neste instante, todos se entreolharam muito emocionados, sem conseguir conter as lágrimas, ao perceberem que era Augusto quem havia chegado ali para falar com eles. Cada qual, à sua maneira, procurava conter a emoção para acompanhar o que lhe iria falar. Era realmente muita emoção para um dia só, mas o plano espiritual estava satisfeito com o desenrolar da sessão, que permanecia com vibrações bastante elevadas, facilitando assim o trabalho deles. Augusto continuou. Como todos sabem, nada acontece por acaso,
Assim como tudo tem a sua hora certa de chegar, para que possamos reparar nossos erros. Sei que também cometi muitas faltas, deixando-me levar por más influências, mas disso também sou responsável, visto que não tive maturidade e serenidade suficiente, e principalmente fé para encarar os fatos que a mim estavam sendo apresentados, de forma que acabei tomando o pior caminho que existia, enfurecendo-me e revoltando-me contra tudo e todos, até mesmo contra Deus. Se ao invés disso eu tivesse me recolhido para dentro de mim mesmo, e buscado em Deus forças para superar o que estava me ferindo, não me deixando dominar pelo desespero e por influências negativas, dando assim campo para que forças do mal agissem sobre mim, se eu tivesse me erguido com coragem e confiança, para esclarecer as coisas de maneira civilizada, sem querer fazer justiça com minhas próprias mãos, já que a ninguém é dado este direito, somente a Deus pertence o poder de tirar a vida de um filho seu. Quando ele julgar que chegou a hora, a história teria tomado um outro caminho. Hoje vejo que tudo o que fiz foi levado por sentimentos pequenos e mesquinhos, que só serviram para aumentar ainda mais a minha dor. Por isso estou aqui, em meu coração, hoje, existe o amor fraterno por todos os meus irmãos e a imensa e sincera vontade de vê-los bem e felizes. Quero dizer-lhe, meu bom amigo Lopes, e compreendo tudo o que você passou. Não lhe guardo nenhuma mágoa ou rancor, ao contrário, peço-lhe humildemente que me perdoe por ter sido tão cruel com você. Muito me dói vê-lo preso a esta cadeira, mas creia que, apesar de eu não poder nada fazer para minimizar isso, muito tenho orado no sentido de lhe trazer força e coragem para dar continuidade à sua missão. Apesar de tudo o que passamos, amo-o como a um irmão querido. A você, Vera, também quero dizer que todos nós agimos com imprudência. Se quando você começou a me dar sinais de que já não havia mais amor de sua parte por mim, eu tivesse aceitado a verdade, não forçando uma situação em que sentia que a estava perdendo, o nosso drama teria tido outro desfecho. Perguntava-me: por que estávamos tendo que passar por tudo aquilo? Só hoje compreendo que a vida tem caminhos pelos quais precisamos primeiro percorrer, para depois sabermos se agimos certo ou errado e tirarmos nossas conclusões e finalmente nossas lições. Sei do quanto vocês se amam, e o quanto sofreram por estarem separados todos estes anos. Não vejo motivo para que suas vidas continuem separadas, depois de tudo o que ouviram aqui. Desejo sinceramente, de coração, que se reencontrem, e deixem que o coração fale mais alto a linguagem do amor. Peço, não deixem mais que problemas externos ditem o rumo de suas vidas. Perdoem-me por tudo. Quero que saibam que estou muito bem e feliz onde me encontro, muito já aprendi e muito ainda tenho a aprender. Mas vocês não podem imaginar o quanto é maravilhoso poder enxergar a vida com os olhos da alma. O quanto se tem a fazer aqui, para estarmos cada vez mais próximos da plena felicidade. Aos meus queridos pais, gostaria também de dizer, que nunca mais se entristeçam por achar que não estou junto a vocês, pois isso não corresponde à verdade. Somente o meu corpo físico não está presente. Porém, sempre que me é possível e permitido eu os visito e, muitas vezes, participo dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, que agora se tornou um hábito muito saudável entre vocês. Deem a Neuza e a Matias o meu forte abraço e saibam que Marina veio para alegrar e iluminar ainda mais a vida de todos. Eu amo muito a todos vocês. Que Deus nos proteja e abençoe a todos nós. Lopes, com a voz embargada de tanta emoção, tomou a palavra. Augusto, você não pode imaginar o bem que me fez hoje. Nem que eu viva há 100 anos, jamais me esquecerei da alegria e do conforto que está me fazendo experimentar com suas palavras. As lágrimas corriam pela face de Lopes, que não fazia nenhuma questão de segurá-las. Você hoje retirou de cima dos meus ombros o maior peso que um homem pode carregar, que é a angústia e o remorso de não poder corrigir um grande erro que se cometeu. Tenha a certeza de que, durante estes 5 anos,
Este foi o meu maior castigo. Há muito já lhe pedi perdão e todos os dias de minha vida rezei por você, pedindo a Deus que o iluminasse. Vejo com alegria que minhas preces não foram em vão. Quero agora, diante de você, dizer o quanto eu estimo e o respeito. Pode parecer contraditório dizer isso, mas é a pura verdade. Apesar de não ter tido forças para afastar-me de Vera, sempre o admirei e hoje, vendo a luz de seu espírito, o seu desprendimento e a força de seu caráter, mas ainda o respeito e admiro. Obrigado por tudo, meu grande amigo. Augusto chegou até Lopes e o abraçou comovido. Lopes, ao sentir a presença de Augusto perto dele, ergueu os braços, pois sentia estar sendo abraçado pelo amigo. A emoção tomou conta de todos que ali estavam, e até mesmo os espíritos presentes à reunião, não contiveram as lágrimas por tão sincero e bonito reencontro. Vera queria dizer algo, mas sua emoção era tão grande, que as palavras não saíam. Mentalmente agradeceu-lhe por tudo, e também pediu a Augusto que a perdoasse, pois que ela fazia das palavras de Lopes as suas também. Ao que Augusto, captando seu pensamento, compreendeu e entendeu sua emoção. E assim, seu Felipe encerrou a reunião, agradecendo a Jesus por tamanha graça que ali todos tinham recebido. Pediu ainda que a grande luz que ali ele via naquele instante, iluminasse e aquecesse o coração de todos os presentes, dando força e proteção a cada um, para dar continuidade em seu caminho e à sua missão. Encerrado o trabalho, os pais de Augusto aproximaram-se de Vera, que ainda não se refizera de tanta emoção junta, vivida ali e, sem dizer nenhuma palavra, abraçaram-na comovidos. Para eles também fora uma grande lição que tinham tirado das comunicações mediúnicas. Vera, abraçando-os chorando, falou: Eu nem sei o que dizer. Não diga nada, falou Dona Amélia, não é preciso. Queremos dizer apenas que estaremos desejando que você e Lopes sejam felizes. As lágrimas teimavam em continuar caindo pelo rosto de Vera. Obrigada, disse Vera, também espero que, depois de tudo que ouvimos aqui, hoje, nós possamos nos entender novamente. Foram até a Lopes, que estava ao lado dos pais, conversando, com olhos vermelhos de tanto chorar, e também desejaram, de coração, que ele procurasse a sua felicidade, que era esse o desejo de Augusto e o deles também. Lopes, ainda muito emocionado, abraçou os dois, dizendo: Sei que para vocês deve ter sido muito difícil e doloroso tudo o que aconteceu, mas creiam, eu não imaginava que as coisas tomassem o rumo que tomaram. Foi seu Felício quem falou. Vamos pôr pedra em cima de tudo. Hoje tivemos a prova de que Augusto está bem, feliz, e deseja que nós também estejamos felizes. O importante foi que todos nós, cada um a seu modo, tirou uma grande lição de vida. É fato, falou Lopes, já sofremos bastante. Também acredito que depois de tudo que vimos e ouvimos aqui hoje, não tem mais sentido continuarmos nos punindo. As pessoas que trabalhavam na casa foram se despedindo e saindo. Dona Margarida convidou os pais de Vera e Cíntia, juntamente com os pais de Augusto, para irem tomar um chá que ela já havia deixado preparado. Todos, percebendo qual era a real intenção de Dona Margarida, aceitaram de pronto e saíram. Glória, ficando mais atrás, piscou o olho para o irmão, fazendo-lhe um sinal de que esperava o melhor para eles. No salão, onde somente algumas luzes estavam acesas, deixando o ambiente numa penumbra suave e agradável, ficaram apenas Lopes e Vera. Os dois permaneceram assim, frente a frente, sem nada dizer um ao outro por alguns instantes. Em seus olhos o brilho das lágrimas misturava-se à alegria daquele reencontro. Vera, colocando as mãos na boca, nem acreditava que aquilo fosse real. Sonhara tantas vezes com aquele encontro entre eles. Tantas vezes ela chegou a sentir o toque dos lábios de Lopes nos seus. Só que quando voltava a si, via que tudo não passara de um sonho. Agora ela sabia que era real, que o homem a quem amava estava ali na sua frente,
e não mais permitiria que ele se afastasse. Foi Lopes quem, soltando o freio da cadeira, dirigiu-se a ela, que, não mais contendo a vontade de abraçá-lo, correu para ele. Era tanto amor que havia ficado represadas por tanto tempo, e finalmente eles estavam ali, juntos, misturando beijos, sorrisos, abraços e muitas lágrimas, só que estas eram agora de alegria e felicidade. Aquela represa que havia ficado fechada por tanto tempo agora abria suas comportas, deixando que a força daquelas águas descessem para o rio, não apressando seu curso, já que o rio corre sozinho. Juraram que nunca mais se separariam e queriam recuperar o tempo perdido. Dali para frente não haveria mais tristeza, nem dor, nem lágrimas amargas. Vera, você sabe que eu não poderei lhe oferecer. Vera, tapando com a mão seus lábios, falou. Você tem a me oferecer o que mais preciso no mundo, que é o seu amor, o seu carinho, a sua essência, a sua presença ao meu lado. O que mais posso querer da vida? Vera, sentando-se no seu colo, enlaçou-o e beijou-o apaixonadamente. Enquanto os dois estavam ali, abraçados, entregues àquele amor tão bonito que os unia, foi se formando em torno deles uma linda corrente de luzes multicoloridas, em forma de um círculo que foi se fechando até que eles estivessem completamente dentro desse círculo. Era o plano espiritual conspirando e enaltecendo o amor daquelas duas criaturas. E assim, terminada mais uma tarefa, Francisco, Dona Zilá, seu Abreu, Helena e Inácio, juntamente com seus auxiliares, partiram felizes e gratificados por terem conseguido mais uma vez fazer com que encarnados e desencarnados tivessem se entendido e se perdoado. E que acima de tudo, o amor verdadeiro se espalhasse sobre todos, gerando uma nova centelha de luz a guiar cada um, mostrando assim a força do destino. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Junte-se a nós, se inscreva no canal, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente, e compartilhe, o seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Seja